Boa noite, pessoal. Então, também estou de quarentena, como todo mundo aí. E esse vídeo, na verdade, é um teste para se a gente vai fazer lives ou ficar postando vídeos no IGTV. Então, hoje eu vou fazer uma paella de frutos do mar. Minhas paelleiras eu deixei na Alquimia, então hoje eu vou usar uma frigideira de ferro, que eu acho bem legal para fazer esse tipo de preparo também, que garante, que eu vou falar mais tarde, o socarrate, que é o queimadinho no fundo da paella, que toda uma paella bem feita deve ter. Bem, então vamos iniciar. Eu tenho aqui nos meus preparos, aqui no mise en place, a gente tem açafrão, tá? Açafrão em pó, não é cúrcuma. Cúrcuma é aquele amarelo chamado açafrão da terra. Então vocês vão achar nesses empórios, tem escrito lá açafrão puro. Na verdade não é açafrão, aquilo é cúrcuma, também conhecido como açafrão da terra. O açafrão verdadeiro é isso aqui. Não se assustem com o preço, é realmente a especiaria mais cara que existe no planeta, tá? Tenho aqui ervilhas, tá? Ervilhas daquelas congeladas. Não gosto de usar ervilha em lata, ela perde o sabor, perde a textura. Nós temos aqui pimentões, vermelho e verde. Eu ia botar o amarelo, mas não tinha em casa. Cebola, fundamental. O alho, não posso esquecer o alho. Então, a gente tem aqui também alho, tá? A gente vai usar daqui a pouquinho. Vou deixar aqui na mão. Tem uns camarões aqui com cabeça, tá bom? Esse camarão também, como outro camarão, foi escaldado, tá? Água fervendo, mergulho ali de 30 segundos no máximo, estourando 1 minuto. Esse camarão tira e joga na água gelada ou água com gelo, tá bom? Esse camarão era camarão cinza, aí quando vê que ele ficou rosa já pode tirar. Também já botei alguns camarões lá já sem casca, tá bom? Porque eu estou usando aqui um kit de paella, e esse kit de paella vem com camarões muito pequenos, e aí eu gosto sempre de acrescentar mais coisa nele para ficar bem legal, bem interessante para a gente, tá bom? Não pode faltar o vinho, tá? O vinho não é para pôr na comida, é para mim. O vinho que eu estou tomando aqui é um Carmener. Eu acho que é bem interessante, combina muito bem com isso tudo, então não se atenham àquela coisa de frutos do mar tem que ser vinho branco, não necessariamente. Se optar por um vinho branco, um chardonnay vai muito bem, tá bom? Ou claro, um vinho espanhol, uma uva tempranillo, fica perfeito. O que mais? Esse caldo de camarão, tá? Foi feito aqui. Da outra vez que eu fiz paella, eu usei as cascas e cabeça do camarão, porque outro dia eu ensino a base dos caldos. Essas bases de caldo a gente ensina no primeiro módulo do curso de culinária básica da Alquimia, tá bom? Que mais que nós temos? Arroz, claro, não pode faltar arroz na paella, parte fundamental. O arroz original da paella, o arroz bomba. Só que o arroz bomba é muito difícil a gente achar aqui em Manaus. Quando acha, em média 50, 60 reais o quilo. Então, não vale a pena. Você substitui ele muito bem por um arroz arbóreo. E até mesmo ter o arroz agulhinha em casa vai funcionar muito bem. Vai deixar a tua paella bem legal. Então, vamos iniciar os nossos preparos. Vou mudar a câmera de posição, até porque eu estou aqui sozinho. Em isolamento, né? Apesar de não estar contaminado, mas evitando passar a contaminação adiante aí, sei lá, sair na rua, vamos evitar, vamos ficar em casa e cozinhar bastante.
Então, para iniciar, claro, fazer os cortes. Esses cortes também a gente ensina no curso Culinária Básica, então quem quiser aprender, quando acabar essa coisa toda, pode ligar lá na Alquimia Arte Culinária, que vai aprender comigo, tá? Que aí todo mundo vai fazer seu corte lá e aprender a fazer tudo direitinho. Então, para iniciar, os pimentões, tá? Os pimentões eu vou fazer de duas formas. Uma forma vão ser os pimentões picados e outra fatiados. Por que esses dois cortes? Porque eu vou querer pimentões para decorar e pimentões para misturar. Simplesmente por isso, tá? Corte fatiado a gente chama julienne. Corte em cubinhos, brunoise. Então, a gente já pode até fatiar tudo. Dica legal é usar o pimentão com a casca voltada para a tábua, tá? Para evitar que a faca escorregue. Se tua faca não estiver bem afiada, você pode escorregar e se machucar. A minha, apesar de tá bem afiada, eu prefiro também continuar cortando com ele com a costa na tábua, tá bom? Outro dia eu vou postar também vídeo ensinando como a gente pode afiar a faca, tá? Isso é importantíssimo. Uma faca bem afiada na cozinha é imprescindível. É muito mais perigoso você ter uma faca cega do que uma faca bem afiada na tua cozinha. Então, tá aqui, vamos só cortar agora em cubinhos. Então, parte em cubos, parte em tiras, tá bom? Próximo, então. Coisa importante de se dizer também, tá? Vocês estão vendo aí que eu estou usando relógio, estou usando aliança, não estou de touca. Então tem muita gente que às vezes olha o vídeo da gente cozinhando e aí fala, porque eu aprendi que tem que usar touca, não pode usar anel, não pode usar nada. Realmente, pessoal, isso é segurança alimentar. Então se você for cozinhar para outras pessoas, cozinhar em restaurante, cozinhar em lanchonete, tá? Então, é realmente recomendável você seguir todo esse protocolo. Em casa, não necessariamente, tá? Aqui, por exemplo, eu estou em casa, cozinhando para mim. Então, temos aqui o nosso mix de pimentão. Não precisa ficar separado, tá? Pois eles vão entrar todos juntos lá na preparação. Sempre é legal deixar um bowl preenchinho na frente, facilita muito a vida. Então, põe isso para lá. Vamos entrar com a cebola.
Cebola. Cebola a gente vai cortar em brunoise, ou seja, em cubinhos. Corte legal é fazer assim. A gente corta a ponta da cebola, tá? Vocês viram que eu parti a cebola ao meio. Aqui eu tenho a raiz da cebola e eu tirei a ponta da cebola. Mantenha a raiz da cebola para que a cebola não desmonte na mão na hora de fazer o corte. Esse corte também a gente ensina lá na Alquimia, no curso de culinária básica. A turma do curso que estava em andamento, está todo mundo em casa, esperando o retorno das aulas, tá? E quando a gente retornar, vamos montar mais uma nova turma, tá bom? Então, o corte. Primeira coisa que eu vou fazer um corte nessa posição. Fiz 3 cortes, que eu quero que ela fique bem picadinha. Agora eu vou fazer cortes nessa posição, tá? Lembrando de fazer a famosa garrinha. Agora, volta para outra posição para fazer os cubinhos aqui, ó. Sem esquecer de fazer a garrinha, tá? Evitar cortar o dedo. Então a faca desliza na testa do dedo. Olha como é que fica. Eu quero mais picadinho. Quando eu posso diminuir mais, tá? Então, vou aproveitar todo o talo da cebola para não ter desperdício. Inclusive, essas cascas todas que eu botei ali no bol, junto com sementes e tudo, isso pode ir para o caldo de legumes bem legal e até acrescentar no caldo com a casca de camarão, que vai dar bastante sabor para comida. Cebola ok. Vou usar só meia cebola, tá? A outra parte é só passar num filme plástico e guardar de volta na geladeira. Aquele negócio de que a cebola vai absorver as bactérias e tal, não sei o que, isso é lenda, então esquece. O alho. Mais um dente. É uma forma legal de descascar alho também, é micro-ondas, tá? Falta 5 segundos no micro-ondas e a casca sai fácil. Esse alho eu vou deixar aqui no cantinho, a gente não tem mais nada para cortar. Então já entra direto para a nossa frigideira. Bem, os frutos do mar que vêm nesses kits de paella, todos eles já são escaldados, tá? Eles são pré-cozidos, o que torna mais fácil a preparação. Você não precisa tratar de um por um, porque cada frutos do mar ele tem seu próprio ponto de cocção, ele tem sua própria forma de selagem, tá? Isso eu ensino no último módulo do curso de culinária básica. Lá a gente eu ensino todos os pontos de selagem dos frutos do mar. O que eu tenho aqui na minha paella? Anéis de lua, camarão, mexilhão, tá? Polvo, mais peixe,
isso. Tá? Então, vamos iniciar agora a preparação. Vou mudar mais uma vez de posição de câmera para vocês verem melhor a preparação. Bem, de volta. Nesse ponto, a primeira coisa que a gente vai fazer é temperar, tá, nossos frutos do mar. Como é que eu vou temperar esses frutos do mar? Aí eu vou usar, claro, o meu sal de limão e pimenta da Alquimia, tá? 100% natural, feito por mim. Suco de limão, ele é transformado em sal, junto, claro, com sal marinho. Aí é acrescentado de cúrcuma, raspas do suco da casca do limão siciliano, limão Tahiti, e pimenta branca. Então fica muito legal para usar com frutos do mar e carnes brancas em geral, ou qualquer carne que você queira uma acidez, porque ele dá uma acidez bem interessante. Então só um pouco, vou botar no outro camarão que vai servir de enfeite também. E tudo bem misturadinho, legal. Deixa aqui que ele vai só absorver sabor. Esse tempero é bacana, que a gente não precisa se preocupar que apesar dele ter bastante acidez do limão, ele não vai cozinhar os frutos do mar e transformar tudo num ceviche, tá? Ele vai ficar no ponto certo. Ele aguenta bastante tempo de cocção. Então, ligar o fogo. A paella ela tem 2 pontos, tá? Primeiro a gente vai iniciar com fogo alto, para fazer os refogados, e dar um outro ponto de selagem nos frutos do mar e dar uma tostada no arroz também. Depois a gente baixa o fogo para botar o caldo e no final, quando estiver quase pronto, a gente aumenta o fogo novamente, tá bom? Então, iniciar com o refogado. Refogado sempre a gente inicia com a cebola, tá bom? Não com alho, porque o alho é mais seco que a cebola, então a gente precisa que a cebola libere líquido, libere sabor. Então a gente vai fazer um cozido, né? A gente não vai fazer um fritado. Então a cebola vai liberar sabor, vai amolecer e vai hidratar também ali o nosso refogado. Depois entra o alho, que vai combinar bem com a cebola e ele não vai queimar rápido como queimaria se eu botasse o alho antes. Um pouquinho de azeite. Como dizem meus alunos que eu sou meio exagerado com azeite, que eu adoro azeite, como diz um grande amigo meu, gordura é vida, né, Rogério? Então, vamos lá. Cebola. Coisa rápida, tá? Que essa panela bem potente, tá? Potente quando eu falo, por ela ser de ferro fundido, ela retém calor e se a gente não prestar atenção, a gente acaba deixando queimar. Alho.
pimentões picados, e vamos começar a colocar os nossos frutos do mar. Eu gosto que eles deem também uma tostada, que eles entrem em contato com o ferro fundido, com os sabores que está aí no azeite, da cebola, os pimentões, tudo isso, entendeu? E ele vai criar também uma crosta ao redor, uma crosta que vai estar cheia de sabor. Por isso que eu coloquei metade, tá bom? Deixa dar uma fritada, depois eu coloco o resto. Se eu coloco tudo de uma vez, vai soltar líquido, ele já vai entrar, começar a cozinhar. Então aí já não vai dar essa crosta que eu estou falando, já não vai ter esse sabor que eu estou falando. Vai ficar gostoso, beleza, mas isso é algo diferente do que eu quero. Agora vem o resto. Em tudo que a gente faz de proteína na cozinha, é importante a gente prestar atenção na selagem, tá bom? Selagem, aquele ponto que forma a crosta ao redor da proteína, evitando que os líquidos saiam e deixando a proteína mais suculenta. Tá lindo isso aqui, uma pena que vocês não podem sentir o cheiro. Vou colocar agora metade só das minhas ervilhas, tá? A outra parte eu também vou usar na finalização. Vamos entrar com arroz, abrir um buraco aqui no meio, dá para ver legal. Um pouquinho mais de azeite. E o meu arroz. Então eu vou espalhar esse arroz ao redor. E aí misturar. Acrescentar mais um pouco do meu sal de pimenta.
que já teve o nome de lemon pepper, mas é outra coisa. Esqueça que lemon pepper é industrializado, é outro sabor, outro cheiro, tá bom? Então, quando a gente percebe que o arroz já está começando a grudar no fundo, já está mais seco, já está todo envolto em gordura e sabor, é o momento que a gente vai entrar com o caldo. Caldo, a gente já vai deglaceando o fundo, que é isso? Raspando toda aquela crosta que está no fundo também de frutos do mar, de arroz, os pimentões, todos os sabores que tem ali. Então, estrela do prato, nosso açafrão. Aí já muda a cor, já muda tudo. Aí é outro cheiro, é outra cor, é outro sabor. Agora, baixar o fogo. E esperar. Ficar de olho. Nada de ficar mexendo, senão vira risoto. Até porque a gente está usando arroz arbóreo. E não é isso que a gente quer, tá? Então, nada de ficar mexendo. Botou o caldo, açafrão. Deixa lá sossegado, deixa ferver, fica só de olho que ela vai secando e você vai colocando mais. Daqui a pouco a gente começa a decoração dela para finalizar. Bem, ela começou a secar. Ó. E aí é aquele momento que você tem que provar, ver a textura do grão, ver se vai precisar de mais caldo, se não, tá? Então, ainda tá bem al dente, então vou botar mais caldo. Então, lembrando também, nada de ficar mexendo, nada de bagunçar tudo, tá bom? Deixa ela cozinhar. Ah, Fernando, vai queimar embaixo? Vai. A ideia é essa. A ideia é que no fundo crie uma crosta de sabores chamado sokhat, tá? Sokhat. Sokhat é essa crosta. Eu estava conversando com um amigo meu que é um chefe espanhol, o Antônio, tá, da Marismar, e aí ele estava até se queixando que, infelizmente, na nossa cultura brasileira, a gente acha que aquilo é o arroz queimado, que estragou, que passou do ponto. Bem, quando eu estive na Espanha, era uma verdadeira briga para quem ia comer o fundo da paella, tá? Então,
Essa é a parte mais gostosa da paella, é a parte mais valorizada da paella. Se você for fazer uma paella em qualquer lugar do mundo, tá? Se não tiver esse queimadinho do fundo, ela não tá legal, tá bom? Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar ligado e formar essa camada de sabores chamado socarrate no fundo da paella. Enquanto está cozinhando lá, aproveitar e falar um pouquinho de paella, né? Muita gente pergunta, mas qual a pronúncia correta? É paella, é paeja, é paella? Se a gente levar em consideração que a origem é espanhola, a pronúncia seria paella, tá? Com a pronúncia do LH, quando tem encontro de dois L's. Aqui na América do Sul, qualquer lugar que você vá, for comer na Espanha, na Argentina, Colômbia, enfim, vai ser paella, tá? Porque os dois L's têm som de DJ. Tá? Então, e aí o brasileiro já pegou as duas coisas, já botou paeja e tal, então tem gente que fala paeja, tem gente que fala paeja, tem gente que fala paella. Então eu falo paella, que foi assim que eu aprendi lá na Espanha. Então vou falar paella. Outra coisa, paella, a gente está falando de frutos do mar, muita gente sempre se refere à paella como paella de frutos do mar. Bem, a paella original ela nem levava frutos do mar, porque é um prato do campo, é um prato que teve origem no centro da Espanha, então região que não tinha mar por perto. O nome paella vem da frigideira, né, aquela com duas alças, que é chamado paelleira, ou paelleira no caso, né? Então a paelleira é aquela panela grande com duas alças, uma panela plana, e essa panela era levada pelas pessoas que cultivavam o campo, cultivavam arroz, eles levavam as coisas para fazer a sua comida lá. Então a paella, na verdade, espanhola é como se fosse o nosso arroz de carreteiro no sul, comida de trabalhador, comida do interior. Então tudo que eles tinham ao redor de caça eles jogavam dentro. Então, principalmente animais pequenos. A paella original levava principalmente carne de coelho, levava caracóis, e claro, o açafrão, que era o produto colhido e de exportação, e o arroz que eles levavam para preparar esse prato aí no campo, que aí só acrescentava açafrão, água, sal e todos os ingredientes que eles tinham ali, azeite, e daí surgiu. Com a paella se espalhando em toda a região, chegou à costa e aí começaram a entrar outros ingredientes, como os frutos do mar, que tornaram essa paella ali banhada, da região banhada pelo mar Mediterrâneo, inclusive um prato da culinária mediterrânea, muito rico, e dali se espalhou para o mundo, por isso que hoje a gente, uma das nossas preferidas é essa paella de frutos do mar, tá bom? Principalmente ali da região de Valência. Então coloquei mais caldo e aí vou montar a nossa decoração aqui. O fogo está bem baixinho, tá? Apesar do está aí borbulhando. Os pimentões. Os verdes, né? Os vermelhos. Vamos dar uma alternada aqui para ficar bonito.
Aqueles camarões com cabeça, barbatana e tudo mais, que acaba dando um charme extra, né, para a montagem do prato. É legal dar uma esticadinha nele. As nossas ervilhas. Também vão dar cor. Então agora eu deixar esses vapores aí para cozinhar o que está por cima, para daqui a pouco mostrar para ele finalizado. Bem pessoal, agora aquele momentinho final, onde eu vou dar uma aumentada no fogo. Para que isso? Para dar essa queimadinha no fundo da panela, para fazer a formação do soca hot, tá? É a parte principal de sabor da paella. Então, já está quase pronta. Vou mostrar aqui para vocês bem de pertinho. Então, já finalizando, já está toda decorada lá, pronta para servir. Daqui a pouquinho já mostro para vocês ela pronta e, claro, montada no prato, tá bom? Então, vamos já deliciar essa paella. Então, servir aqui outro prato. Sempre que for servir, claro, não sei para aqueles que não conhecem, vão dizer, ah, tá queimado, não sei o que. Serve mostrando esse arroz do fundo, tá? Mostrando que formou o soca hot. Isso significa que a tua paella tá cheia de sabor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.
Então, durante esse período aí de quarentena, vamos fazer várias receitas aqui e eu espero vocês na Alquimia Arte Culinária. Então, pode procurar a gente no site www.alquimiaculinaria.com.br ou mandar um WhatsApp 092 99193 6064. Beleza? Falou! Beijo, tchau. Não pode dar beijo, não pode aperto de mão, não pode abraço. Então, até mais, na paz, se cuidem, não saiam de casa e cuidem dos seus.